pessoal, para ajudar vocês aí no estudo das células fixas da resposta inflamatória. Lembrando que quando a gente fala de células fixas, a gente está falando das células que estão fixas no tecido conjuntivo de diferentes órgãos do corpo humano. Todas elas têm uma origem comum, todas elas têm origem a partir da célula tronco hematopoética. Mas nem todas elas saem prontas, né, do tecido do hematopoético que está na medula óssea. As células sanguíneas, algumas saem prontas, principalmente as que possuem grânulos no citoplasma, as que vão fazer fagocitose, elas já saem praticamente prontas. Mas as que não são granulares, as que não fazem fagocitose, elas precisam migrar até o órgão onde elas vão residir, mesmo que seja uma célula migratória, como é o caso dos linfócitos, como é o caso dos monócitos, mas que eles são capazes de se diferenciar em células que podem se tornar células fixas do tecido conjuntivo. Então, células que fazem fagocitose ainda precisam de um período a mais de maturação no tecido conjuntivo dos órgãos onde vão residir. Portanto, elas não saem absolutamente prontas da medula óssea para o órgão que elas vão residir. Elas vão imaturas e se diferenciam completamente no órgão onde elas residirão no futuro. É o caso dos osteoclastos, que vão fazer fagocitose no tecido ósseo. É o caso de células de Langerhans que estarão na epiderme e que vão fazer fagocitose na região da epiderme. E a gente vai conhecer cada uma dessas células fixas e o local onde ela reside ao longo desta aula. Primeiro exemplo que nós temos de célula fixa do tecido conjuntivo são os mastócitos. Eles não têm um órgão específico para residir a vida toda. Ele pode residir na pele, ele pode residir no mesentério, ele pode residir no rim, em diversos órgãos que se faz necessário uma célula que seja sinalizadora, que libere grânulos, que no caso, como as figuras estão demonstrando aí, é uma célula que tem vários grânulos no interior do seu citoplasma. São grânulos que se coram fortemente de forma metacromática, ou seja, de uma forma diferente do que o corante que está sendo usado para aquele tecido. Ele reage e fica com uma outra cor. Esses grânulos geralmente são grânulos repletos de histamina e ela vai ser a célula que faz a sinalização da entrada do antígeno no tecido onde ela está residindo. Então, ela vai ser aquela célula que vai notificar as demais células do tecido do sistema imunológico que existe algo estranho, novo, diferente naquele tecido. E aí ela degranula, ou seja, ela libera esses grânulos de histamina que estão no seu citoplasma para o tecido que está em torno dela, e assim ela sinaliza para que outras células do sistema imunológico, que podem ser fixas e ou migratórias, chegarem até ali e fazerem o trabalho da resposta inflamatória. Aí uma foto, uma imagem de microscopia de luz, com diversos mastócitos cheios de grânulos no interior do seu citoplasma. Outra célula fixa do tecido conjuntivo, essa nós encontramos também em diversos órgãos, não existe um órgão preferencial para ele ocorrer, é o plasmócito. O plasmócito é essa célula que tem um núcleo, cuja cromatina é uma cromatina frouxa, aparece em grumos, lembra até um brigadeiro? O núcleo do plasmócito, né? Ele tem uma região mais clara no seu citoplasma. Essa região mais clara é repleta de membranas, de organelas que são importantes como empactadoras das substâncias que vão ser produzidas por ele. O plasmócito, ele advém do linfócito B, ou seja, o linfócito B,
que estava circulando no sangue, que era uma célula migratória, faz diapedese, ou seja, se transfere do sangue para o tecido, passando entre as células endoteliais do vaso sanguíneo e se fixa nesse tecido, tornando-se daí para frente o plasmócito. Muda a sua morfologia do núcleo e ele passa a ser uma célula que faz exclusivamente a produção de anticorpos. Qual a importância do anticorpo? O anticorpo é um sinalizador que se liga na superfície do antígeno, seja ele qual for, e vai ser uma substância, uma molécula, uma proteína que facilita o processo de fagocitose, que faz a fagocitose ser facilitada. E eu gosto de fazer a comparação do salzinho da salada. O anticorpo funciona como o salzinho da salada para fazer o antígeno se tornar mais atraente e mais apetitoso, entre aspas, para as células que fazem fagocitose. Aí uma imagem de microscopia de luz, onde várias setas indicam os plasmócitos e indicam a região mais clara do citoplasma, onde nós temos muito retículo endoplasmático rugoso, muito complexo de Golgi, e isso tudo está relacionado à síntese e empacotamento dessas proteínas específicas, que são os anticorpos, que vão auxiliar e favorecer a fagocitose. Falando em fagocitose, uma célula importante do sistema imunológico que é fixa no tecido conjuntivo são os vários macrófagos que nós temos. Um macrófago, ele é uma célula geralmente grande, pode ter vários núcleos, como bem pode ter um núcleo só e ser um núcleo pequeno. Tudo vai depender do que é que essa célula vai fagocitar. Ela pode fagocitar coisas grandes ou ela pode fagocitar coisas pequenas. E nós temos diferentes tipos de macrófagos no nosso corpo, inúmeros tipos de macrófagos, e eles têm lá suas especificidades. Aqui uma imagem de microscopia de luz, em que nós temos um macrófago. Este é um macrófago alveolar, ele está aí, ó, fagocitando dentro do vaso sanguíneo diversas substâncias numa coloração mais castanha, assim, que está deixando o citoplasma repleto dessas substâncias que foram fagocitadas. Temos vários macrófagos nessa imagem. Os macrófagos, eles possuem vários nomes e formas. Essas variações são observadas conforme o tipo de função em diferentes órgãos. Nós temos aqui alguns exemplos desses vários tipos de macrófagos e as suas ocorrências, que vão desde o sistema nervoso central, estruturas ósseas, órgãos viscerais, e em cada local ele recebe um nome diferenciado. A gente vai conhecer cada um deles. Um exemplo é a micróglia. O que é a micróglia? É uma das menores células que nós temos no tecido nervoso. Ela se assemelha morfologicamente muito com os neurônios, porque são células que possuem várias ramificações de citoplasma. Ela é bem estrelada, né? E ela faz fagocitose, né, tanto dos resíduos metabólicos desses neurônios do tecido nervoso, como também faz fagocitose de substâncias tóxicas que estejam ali naquele tecido nervoso que precisam ser eliminadas. Outra célula que faz fagocitose e que é importante do sistema imunológico são as células de Langerhans, da epiderme. Na imagem à esquerda, nós temos uma hematoxilina e eosina. A gente vê a distinção entre as áreas de queratina, de epiderme e da derme mais abaixo. Nessa coloração, a gente não consegue diferenciar as células de Langerhans, a gente precisa de uma coloração específica, como a imagem que a gente tem à direita. Essa coloração específica é uma coloração enzimática. Por quê? O interior do citoplasma dessas células que fazem fagocitose é repleto de lisossomos. Esses lisossomos são repletos de enzimas digestivas e essas enzimas digestivas vão reduzir quimicamente esses componentes que estão sendo fagocitados por essas células e vão funcionar como uma forma de eliminar toda a patogenicidade de qualquer antígeno que chegue ali.
Então, a gente vê também nessa imagem da direita que são inúmeras células de Langerhans que existem nessa epiderme. Mais abaixo, na região da derme, também existem células fagocitárias importantes. Nós temos os histiócitos. Os histiócitos que habitam a derme, eles fagocitam tudo que é estranho e que penetra nesse tecido. Não necessariamente tem que ser algo patogênico. Qualquer coisa estranha, como por exemplo, a tinta que é usada na tatuagem, né? E aí essa fagocitose, ele internaliza no seu citoplasma esse agente estranho, que é entendido por essas células como um antígeno, e ficam ali no seu interior, e se não puderem ser digeridas pelos lisossomos internos dessas células, eles vão ficar ali, né? Vão permanecer como parte da célula. Outra célula que faz um papel importante de fagocitose são as células de Kupfer do fígado. As células de Kupfer, elas ficam num espaço entre os hepatócitos, que são as células do fígado que produzem as substâncias que o hepatócito produz, que funcionam também como células importantes para manter a função do fígado, que são os hepatócitos, e elas ficam entre eles e o vaso sanguíneo. Esse espaço entre o hepatócito e o espaço do vaso sanguíneo é um espaço chamado espaço de Dicey. E elas ficam quietinhas ali, as células de Kupfer, até que, num belo momento, vai passar dentro do vaso sanguíneo alguma substância tóxica ou alguma estrutura que o organismo vai entender como antígeno, e aí essas células de Kupfer vão migrar desse espaço, disse, e vão para o interior do vaso sanguíneo, do capilar, como mostra as várias setas que a gente vê aí na figura da direita, que é um corte histológico em hematoxilina e eosina. A figura acima do esquema que a gente tem aqui, do fígado normal para o fígado lesado, é uma imagem que a gente tem de microscopia eletrônica de varredura, em que mostra que essas células de Kupfer não só são células macrofágicas, células que fazem fagocitose, como elas também migram de um espaço para o outro por poros que existem nessas células do tecido endotelial para o espaço Dicey. Elas vão sair dali, vão para o sangue, fazem a fagocitose de tudo que é estranho, tudo que é tóxico e voltam para o espaço Dicey quando faz necessário. Claro que se esse espaço começar a ficar muito rígido com formação de fibras, aí esse fígado vai sofrendo lesões e as células de Kupfer não vão conseguir mais fazer a sua função de fagocitose. Os macrófagos alveolares também são importantes células fagocitárias. Eles ficam ali entre a luz do alvéolo e os vasos sanguíneos, que são milhares também na região dos alvéolos pulmonares. E quando chega ou no alvéolo ou na circulação sanguínea alguma estrutura que é entendida pelo organismo como antígeno, esses macrófagos vão fazer essa fagocitose e muitas vezes, por essas substâncias serem estruturas sólidas, eles não vão conseguir reduzir enzimaticamente através dos lisossomos no interior do seu citoplasma, eles não vão conseguir fazer a redução disso que foi fagocitado e aí permanece no citoplasma como uma estrutura mais escurecida, que a gente pode ver na microscopia de luz, como favorece a nossa imagem aqui ao lado direito. Fazem fagocitose de substâncias estranhas que chegam no pulmão. Osteoclasto também são células que fazem fagocitose, mas eles fazem uma fagocitose um pouco diferente. Eles recebem sinalizações que são liberadas por células que já fazem parte do tecido ósseo, que são os osteoblastos. Os osteoblastos, eles sintetizam, eles constroem a matriz óssea.
E os osteoclastos são células que vão lá e destroem parte dessa matriz óssea, mas não é uma destruição aleatória. Eles vão apenas aonde esses sinalizadores químicos estão e fazem os caminhos necessários para a passagem de vasos sanguíneos, de nervos, formando a estrutura do osso e o formato que aquele osso precisa ter depois de formado. Isso vai acontecer principalmente na fase mais jovem do indivíduo, quando a estrutura óssea está sendo formada, mas também pode acontecer durante o processo de reparo, caso essa estrutura óssea seja rompida e se faça necessário uma nova formação de uma matriz óssea. Aí osteoclastos e osteoblastos vão trabalhar juntos. Osteoblastos sintetizando e osteoclastos absorvendo o tecido ósseo que precisa ser reabsorvido. E eles reabsorvem fazendo fagocitose. Outras células importantes que estão no rim e que fazem fagocitose, elas estão mais especificamente no interior dos glomérulos. A primeira etapa da filtragem do rim é o glomérulo. E é nos glomérulos que nós encontramos as células glomerulares mesangiais. As células mesangiais, elas também fazem fagocitose do sangue que está chegando no rim. E provavelmente é um sangue cheio de toxina, possivelmente com antígenos, e que precisa ser filtrado e que precisa ser fagocitado tudo que é antígeno para impedir infecções em outras regiões do rim ou do sistema urinário. As células dendríticas não fazem fagocitose. Células dendríticas são células que já foram fagócitos em um outro momento, que já fizeram fagocitose, que guardam no interior do seu citoplasma restos metabólicos daquilo que foi fagocitado e que expõem na sua superfície partes proteicas que sinalizam que esse material já foi fagocitado um dia. Elas funcionam como células de memória ou células apresentadoras de antígeno. Elas vão apresentar o que foi fagocitado, principalmente para linfócitos jovens, recém-recrutados, para que eles saibam o que é que eles devem destruir. Aqui, imagem de células dendríticas, a seta preta indica uma célula que está fazendo fagocitose. Ela vai mudar um pouco a sua forma e vai se tornar uma célula apresentadora de antígeno.